Ok, então desejo uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que confirmassem para mim se o áudio está ok, se vocês conseguem me ouvir, por favor. Maravilha. Tivemos aqui a confirmação do Bruno e do Matheus. Juliana, obrigado. Então, só me apresentando, né, sou o professor Daniel, coordenador da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Com grande satisfação que nós iniciamos mais um webinar, uma alternativa que a LASE encontrou para continuar com as suas atividades, né, desenvolvendo atividades teóricas, juntamente com os ligantes, e tendo a possibilidade também de disseminar esses conhecimentos e esses conteúdos por meio do canal da LASE no YouTube, ao qual eu peço para que aqueles que tenham interesse, para que se inscrevam no canal e acompanhem as nossas novas inserções de conteúdos, ativando as notificações desse canal. Então, com grande satisfação que nós, como uma liga multiprofissional, trazemos um profissional da área médica para abordar, né, um tema aí de grande relevância, né, de grande interesse para praticantes de esporte ou para pessoas que tenham interesse no assunto, ainda que não sejam praticantes. Então, eu gostaria de, antes de apresentar o nosso convidado, mas até para que ele tenha, né, um melhor conhecimento a respeito de quais são as pessoas que estão presentes aqui no momento, que vocês utilizassem o chat, por favor, sinalizando qual o curso, né, ou a profissão, né, que vocês exercem, e a cidade, né, de onde vocês estão nesse momento, para que a gente tenha uma ideia não só do curso e profissão, mas também do alcance do nosso evento. Tá? Então, se puderem usar o chat rapidamente aqui, para que a gente possa nominar, né, as pessoas e o curso, e ter um perfil do nosso público. Bruno, Medicina, Uberaba. Podem usar o chat, por favor. Vitória, Fisioterapia, Taiobeiras. Gabriel, Fisioterapia São Carlos. Mariana, Nutrição, Ribeirão Preto. Matheus, Fisioterapia, Patos de Minas. Isadira, Fisioterapia, Itumbiara, Goiás. Juliana, Nutrição, Araraquara. Vinícius, Fisioterapia, Olímpia, São Paulo. Giovana, Fisioterapia, Araraquara. Fabiane, Medicina, Pará de Minas. Tarcísio, Fisioterapia Franca. Gabriel, Fisioterapia Ribeirão Preto. Acho que é bom a gente ter, né, um retorno de vocês, agradeço aí as manifestações. Isso certamente ajuda, né, o nosso convidado também a entender o público e fazer alguns comentários que ele possa, às vezes, direcionar, né, para uma formação ou outra. É sempre bom ter esse feedback de você previamente ao evento. Então, é com grande satisfação que eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Dr. Matheus Levi Almeida Taveira de Souza. Ele é ortopedista da rede Mater Dei de Saúde, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em pós-graduação médica em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Madre Teresa, também pós-graduação médica em Cirurgia do Pé e Tornozelo pela PUC de Minas Gerais, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da SBOT, membro da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo, a BTPE, chefe do Departamento Médico do Coimbra Esportes. Dr. Matheus, com grande satisfação que nós recebemos você aqui hoje, nesse nosso evento. Eu vou tirar aqui meu compartilhamento de tela, deixá-lo à vontade para iniciar o compartilhamento da sua tela, agradecendo mais uma vez, né, pela sua atenção desde o início, dando o convite em participar aqui conosco, trazendo seus conhecimentos, que serão extremamente interessantes para desenvolvermos aqui as atividades com os nossos ligantes. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, em nome da LASE, e fique à vontade para iniciar a sua palestra.
Boa noite, Daniel, professor Daniel, boa noite a todos os ligantes, né? Já estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, já estamos. Eu vou pedir só para que mais algumas pessoas confirmem. Ainda não está naquele formato de apresentação, né? A gente está vendo o seu PowerPoint com o slide aberto, tá? Ok. Passando para o formato de apresentação agora. Certinho? Certinho aqui para mim. Se mais alguém puder confirmar rapidamente. Ótimo, já tivemos aqui algumas confirmações. Agradeço, pessoal. Fique à vontade. Bom, vamos lá, pessoal. Então, boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Queria agradecer o convite do professor Daniel e agradecer também a Lazi por essa oportunidade. Vou discutir um tema com vocês que acredito que seja de muita relevância, principalmente para quem gosta de esporte e para quem gosta da área de ortopedia. Como já foi programado, as perguntas vão ser feitas no final, mas qualquer coisa ou qualquer diferença que vocês necessitem comentar, pode mandar no chat e, tendo a oportunidade, eu vou passando para vocês. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu vou começar rapidinho com um breve histórico, porque para a gente falar do diagnóstico e tratamento, precisamos conhecer melhor a doença. Essa doença ela já foi descrita desde os tempos de Hipócrates, né? E a partir de 1633, com Ambroise Paré, realmente tem uma descrição médica registrada na literatura, é a nossa primeira descrição. E falando da importância dessa lesão, como eu disse, a ruptura tendinosa mais comum dos membros inferiores, superando as rupturas de quadríceps, as rupturas de tendão patelar, que viriam logo em seguida. É uma lesão que está cada dia mais comum, então vai fazer parte do dia a dia de vocês, principalmente quem for da área de fisioterapia, medicina e gostar de mexer com esporte. Anteriormente falava-se em 7 para 100 mil habitantes por ano, mas hoje já tem relatos na literatura de até 31 por 100 mil habitantes por ano. E isso se deve ao maior engajamento da população mais velha à prática de atividades físicas. Essa lesão está muito associada ao paciente do sexo masculino, que não é acostumado a praticar atividade física regularmente e resolve jogar um futebolzinho, dar uma corrida, uma peteca, são os tipos mais comuns. A grande questão, e que nós vamos chegar no final, é a discussão do tratamento, que ela ainda tem algumas divergências na literatura, mas até chegar lá eu vou dar uma pincelada rápida nas outras coisas importantes. Bom, vou passar o vídeo aqui, acho que todos vocês já estão familiarizados com esses atletas ou com essas figuras, né? Mas é bom passar para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro é o David Beckham, quando ele jogava pelo Milan. Ele tem uma ruptura de tendão de Aquiles aos 89 minutos de jogo, com um mecanismo bem clássico, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ó. Se vocês verem, é muito interessante que ele para na hora do lance, ele olha para trás para ver o que acertou ele, e depois fica impossibilitado de continuar jogando, evoluindo com muita dor, caindo e chorando realmente. O outro, que nós já discutimos muito nesse último ano, é o Kevin Durant, que é o astro do basquetebol americano atual, e também num lance muito parecido, vai fazer uma contração e rompe o tendão. Ele realmente para naquele minuto exato, vendo que fica impossibilitado de continuar a partida.
mão atrás do tornozelo, escuta um barulho forte. E a última que eu achei muito interessante é a adesão cada vez mais da paciente de meia idade, da paciente do sexo feminino também, lembrando que essa lesão é mais predominantemente masculina. E eu vou pedir para vocês esperarem uns segundinhos, que esse vídeo vai ser muito interessante. Quem puder, por favor, aumente o som para vocês escutarem como que é característico esse tipo de lesão. Bom, pessoal, então era para ter uma ideia, só para vocês poderem ver como que funciona, como que é o mecanismo de lesão, e para a gente pincelar esse tipo de trauma. Falando de anatomia, o tendão de Aquiles ele é o tendão mais longo e mais forte do corpo humano. Ele é formado por uma contribuição igual tanto do gastrocnêmio quanto do sóleo. Lembrando que nós temos muitos estudantes de fisioterapia, então o gastrocnêmio é um músculo biarticular, saindo da região posterior dos côndilos, como dá para ver na imagem aqui, atravessa a articulação do joelho e vai inserir lá na tuberosidade posterior do tendão do calcâneo, junto com o sóleo, e os dois são responsáveis pela flexão plantar. Lembrando que a flexão plantar com o joelho dobrado, ela é de mais responsabilidade do sóleo, enquanto com o joelho estendido, ela é de mais responsabilidade do gastrocnêmio. É importante ressaltar também que na anatomia, o tendão de Aquiles, ele faz uma rotação interna de 90 graus antes de inserir na tuberosidade posterior do calcâneo. E essa rotação interna de 90 graus, geralmente entre 2 e 6 centímetros da inserção, acaba causando uma área de maior sensibilidade, um local em que o tendão ficaria mais sensível às rupturas. Esse tendão ele não apresenta bainha sinovial e a nutrição dele vai ser feita, na sua maioria das vezes, pelo paratendão. Bom, anatomia. A vascularização, ela está diretamente ligada com esse tipo de lesão. Então, quanto menos vascularização, maior a tendência a ter uma ruptura do Aquiles. Nessa imagem superior à direita, dá para ver que as principais artérias responsáveis por vascularizar a parte posterior da perna são a artéria tibial posterior e a artéria fibular, sendo a tibial posterior muito mais importante. Ela pega a região proximal e a região distal, sobrando para a artéria fibular esse terço médio, que é exatamente onde as rupturas são mais comuns, nessa área mais sensível e hipovascularizada. As funções do tendão de Aquiles, como nós já começamos a falar, são principalmente a flexão plantar do tornozelo, como ele também evita uma dorsiflexão excessiva. Então, seria uma contração excêntrica para fazer a flexão plantar e uma contração excêntrica para favorecer a dorsiflexão. E esse tendão, durante a marcha, ele suporta até 2 a 3 vezes o peso do corpo. E durante a atividade física, isso pode chegar até 5, 6 vezes. Lembrando que a sobrecarga no tendão é muito grande. Bom, epidemiologia. Ela representa 20% de todas as rupturas tendinosas do corpo humano. Como eu disse, é uma lesão muito comum que vai estar presente no dia a dia de vocês. E, antigamente, os dados mais comuns falavam que ela era muito mais predominante nos pacientes do sexo masculino. Entretanto, com a adesão das mulheres à prática de atividade física, isso tem mudado. Então, hoje, estima-se que são 5 homens para cada mulher com lesão do tendão de Aquiles, e os pacientes entre 30 e 50 anos são os mais acometidos. O mecanismo de lesão ele pode ser tanto um trauma direto, quanto um trauma indireto, sendo os indiretos muito mais comuns, como pode ser visto nos três vídeos anteriores. Geralmente é um tendão que ele já está sob uma tensão muito grande,
e você implica uma sobrecarga súbita, ocasionando esse tipo de lesão. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas tem o vídeo do Kobe Bryant, que você faz um salto e depois aterrissa com um tendão com o pé em flexão plantar, ocasionando uma contração excêntrica súbita do tendão de Aquiles, que ele acaba não aguentando. A mesma coisa acontece com o David Beckham, quando ele faz uma dorsoflexão do corpo com uma flexão plantar do tornozelo e o joelho em extensão. Então, esses traumatismos indiretos são os responsáveis pela maioria das lesões do tendão de Aquiles. Fatores de riscos importantes. Apesar de terem diversos fatores de risco descritos na literatura, os que são realmente comprovados são as doenças inflamatórias, as artrites, né? Gotosa, lúpica, reumatoide, o uso de corticoide, as quinolonas, então é interessante perguntar ao paciente se ele fez uso de ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino nos últimos dias, e lembrando que rupturas de um lado também estão mais associadas com rupturas do tendão contralateral. Estima-se que o risco de um paciente que teve uma lesão romper o outro lado é em até 26%. A etiologia dessas lesões, existe uma ala na ortopedia, ou na medicina em geral, que acredita que esse tendão só rompe se ele tiver algum grau de lesão, algum grau de degeneração. Então, uma degeneração associada a um estresse mecânico muito forte, um tendão machucado, acaba ocasionando uma ruptura. Entretanto, é interessante ressaltar também que existem tendões de Aquiles normais que se rompem. Então, essa regra, ela nem sempre está correta. Outra coisa interessante, é o que eu estava falando com vocês da vascularização, são as lesões em que é a altura em que essa lesão ocorre. Como dá para ser visto na figura, a grande maioria das lesões é naquela região hipovascular, em aproximadamente 75%. As lesões proximais e as lesões distais também podem estar presentes. Hoje nós vamos dar foco principalmente nessas lesões do terço médio, que são as mais comuns. Bom, então falando de algumas figuras famosas, alguns esportistas famosos que tiveram lesão do tendão de Aquiles, e que depois nós vamos conversar um pouquinho e ver quem voltou para a ativa, que nível que voltou, como foram os protocolos feitos. Isso é muito importante para quem mexe com esporte. Então, David Beckham, Kobe Bryant, o Anderson Varejão, e todo mundo conhece a história do Adriano Imperador. Bom, já falamos da anatomia, já falamos da epidemiologia, mas como que nós fazemos o diagnóstico, como que esse paciente se apresenta na hora da lesão? O diagnóstico da lesão do tendão de Aquiles, ele é eminentemente clínico. Nós podemos utilizar exames de imagem, como ultrassom e ressonância magnética, apenas para complementar o nosso exame físico. Ele é baseado numa anamnese detalhada, em associação com o exame físico cuidadoso. Lembrando que até 20 a 25% dessas lesões passam desapercebidas no pronto-socorro. Algumas vezes por falha do médico, algumas vezes porque as lesões são difíceis mesmo de serem detectadas, uma história mal contada pelo paciente, mas um exame físico bem feito detecta essa lesão na grande maioria das vezes. Quando temos dúvida, lançamos mão dos métodos de imagem. Na imagem superior à esquerda e na imagem superior à direita, nós estamos mostrando o teste de Thompson, que consiste numa compressão da panturrilha, e quando o tendão de Aquiles está íntegro, você consegue fazer a flexão plantar do pé. Quando o tendão de Aquiles está rompido, esse pé não faz a flexão plantar. Os achados mais importantes, então, do exame físico são, primeiro, palpar o gap do tendão. Isso dá para ser visto nessa figura, e na grande maioria dos pacientes, quando você não consegue ver, você consegue sentir. Você vai passando a mão em cima do tendão devagarinho, e tem uma hora que seu dedo realmente vai entrar dentro do tornozelo da pessoa.
paciente geralmente apresenta com dor, geralmente apresenta com inchaço, alguns deles conseguem andar claudicando, outros não conseguem andar. O que eu acho muito interessante é que quando o paciente consegue andar, ele até te questiona se ele tem a lesão. Pô, doutor, eu estou andando. Você está andando, mas a sua limitação, a sua perda de força é muito grande. Aí entra a importância dos testes utilizados para a gente provar isso para o paciente e ele poder entender que a situação é um pouquinho mais complicada. Segundo a Academia Americana, o teste de Thompson positivo, que é esse primeiro teste que eu mostrei para vocês, ele tem 96% de sensibilidade e 93% de especificidade. Então, um teste desse praticamente fecha seu diagnóstico, junto com as outras informações que você vai colher durante o exame. A história desse paciente, ela é muito clássica, é o sinal da pedrada. Como eu falei para vocês, e deu para ver na imagem anterior, o David Beck, ele olha para trás para ver o que acertou ele. Então, o paciente que sofre esse tipo de lesão, geralmente ele escuta uma pedrada, escuta um barulho forte, e acaba evoluindo com dor e limitação para a prática de atividades, continuidade da marcha. Esse outro teste à direita é o teste de Matlis, que mostra que o tendão, o lado lesionado, ele tem uma dorsiflexão maior do que o lado íntegro. Outro teste que é muito interessante também utilizar é o teste da ponta dos pés. Você fica atrás do paciente, pede para ele ficar na ponta dos pés e, nesse momento, realmente, ele nota a gravidade da lesão. Bom, dando seguimento, como eu falei para vocês, os exames complementares, eu não uso muito de rotina, mas atletas de alto rendimento, isso não tem jeito de deixar de pedir, deixar de fazer. As radiografias, elas podem ser usadas para detectar algumas fraturas, avulsões, são aquelas lesões mais baixas do tendão de Aquiles, que nós não vamos falar hoje. A presença de calcificações no tendão, que são áreas degeneradas, também podem ser vistas nas radiografias. E o ultrassom e a ressonância magnética. Lembrando que o ultrassom ele é examinador dependente, ele é mais fácil de ser feito, mais rápido, porém, em alguns casos, a experiência do radiologista é fundamental. E na ressonância magnética, a lesão é muito clara, muito evidente. Bom, pessoal, uma vez que nós determinamos a anatomia, a epidemiologia, a etiologia e os achados clínicos, agora nós vamos determinar o tratamento, que, no meu modo de ver, é o mais importante e o grande tema de discussão da nossa aula. O tratamento dessas lesões do tendão de Aquiles vai depender do cirurgião, vai depender muito do paciente e vai depender de como vocês vão ter essa conversa e a que conclusão vão chegar. No final da aula, a gente faz uma enquete e discutimos isso de forma mais detalhada. Então, na imagem superior, dá para ver uma incisão longa, uma incisão grande, longitudinal, um reparo aberto. Na figura superior à direita é a cicatrização desse reparo, enquanto nas figuras inferiores à esquerda, A e B, dá para ver apenas uma incisãozinha horizontal, seriam os reparos percutâneos, e na figura inferior à direita, o que nós sempre tentamos evitar são as complicações muito mais comuns com os reparos abertos. Bom, eu aproveito esse momento para parar um pouquinho, aproveitando que eu tenho muitos acadêmicos aí, e para vocês criticarem e pensarem nesse tema. As informações disponibilizadas hoje no meio médico, no meio acadêmico, elas são enormes, mas nós temos que ter ainda muito cuidado sobre quais informações nós vamos pegar e sermos muito críticos em relação aos artigos publicados e lidos. Lembrar se tem algum conflito de interesse, lembrar a presença de grupos controles, a presença da randomização, a presença dos estudos duplos cegos. Então, quando nós chegamos em alguma conclusão, nós sempre buscamos os trabalhos do topo da pirâmide, nível 1 e nível 2 de evidência. E é isso que eu vou tentar passar para vocês, o que tem de mais atual no tratamento, baseado sempre em estudos nível 1 e nível 2 de evidência. Bom,
O tratamento das lesões do tendão de Aquiles, o objetivo é o mesmo, é restabelecer o comprimento e a força e propiciar o retorno desse atleta ou desse indivíduo o mais rápido possível para a prática de atividades físicas. Bom, aí nós temos dois tipos de atleta nesse exato momento. Nós temos o atleta de final de semana, que é a pessoa normal, a pessoa comum, o atleta amador, e nós temos o atleta de alto rendimento, de alto desempenho, que ganha milhares de reais por mês, ou que vive realmente da prática de atividade física. Então, vamos tentar maximizar resultados e minimizar complicações. Uma vez detectada a lesão, nós temos duas opções de tratamento. O tratamento ele pode ser cirúrgico ou ele pode ser conservador. Vou apresentar para vocês as duas possibilidades, o que tem de novidade na literatura e como que esse tratamento evoluiu ao longo dos anos. Inicialmente, o tratamento é conservador, então em 1800, 1900, ele sempre começava com o tratamento utilizando a imobilização gessada. A princípio, uma bota gessada que ficava entre 6 e 8 semanas. A partir ali de 1920, 1930, devido às complicações do tratamento conservador, houve uma corrente na medicina que acabou indicando muito mais o tratamento cirúrgico. Então, em 1930, tem um boom do tratamento das lesões de Aquiles, cirurgicamente, todas de forma aberta, com grandes acessos. Nós temos uma frase na medicina que antigamente falava grandes incisões, grandes cirurgiões, os reparos, suturas feitas realmente boca a boca. Porém, como tudo na medicina, também existem complicações e com o passar dos anos elas foram aparecendo e houve a necessidade de buscarmos novas alternativas. Então, ali na década de 80, já começam a aparecer alternativas ao tratamento cirúrgico e alguma corrente, algumas ideias até de retorno ao tratamento conservador, porém com algumas alterações que eu vou falar posteriormente. Bom, trazendo para vocês um artigo bem atual, então essa é uma revisão sistemática e uma meta-análise de 2017, está fresquinho, tem 3 anos, do Journal of Foot and Ankle Surgery, que envolveram mais de 700 doentes. Desses 700 doentes, 350 mais ou menos em cada grupo, foi analisado principalmente a presença de re-rupturas e a presença de complicações cirúrgicas. Lembrando que a taxa de re-ruptura, ela foi um pouco maior nos pacientes submetidos ao tratamento conservador, em torno de 9 a 10%, enquanto nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, essa taxa foi em torno de 3,7%. Entretanto, os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, eles têm uma taxa muito maior de complicação, uma vez que no tratamento conservador, essa taxa é quase zero. Bom, trazendo mais um artigo interessante, mais um artigo atual de 2019, da British Medical Journal. Esse é o mais recente, o mais novo que eu achei, com nível de evidência importante e significativo. Então, ele já joga os artigos anteriores, falando que nós temos uma taxa de re-ruptura, uma taxa de diferença na re-ruptura em torno de 5 a 7% maior nos pacientes submetidos ao tratamento conservador e uma taxa de complicação dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico entre 16% e 21%. Porém, após fazer essa revisão sistemática, essa diferença, esse risco relativo às re-rupturas, ele cai para 1,3%, e o risco relativo para complicações cai para 3,3. Isso é só para dar uma pincelada inicial, vou falar um pouquinho de cada tratamento, para a gente poder discutir e vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, o tratamento não cirúrgico convencional, ele era feito com o uso da bota gessada. A bota gessada, ela fica entre 6 e 8 semanas, um gesso a princípio em equino, um equino fisiológico de 20 a 30 graus, e depois passa para um gesso em neutro, ali a partir da 3ª ou 4ª semana, até completar 8 semanas.
Esse é o tratamento clássico, esse é o tratamento que estava muito associado com elevadas taxas de ruptura, de aproximadamente 10%, 18%. Entretanto, como eu falei para vocês que tudo na medicina é cíclico, e a gente sempre procura alternativas quando as complicações são elevadas, e foi exatamente o que aconteceu, saindo do tratamento conservador no primeiro momento, passando para um tratamento cirúrgico no segundo momento, depois um cirúrgico minimamente invasivo, e agora aventando a possibilidade de um retorno ao tratamento conservador. É que a partir de algum momento, um cirurgião chamado Mafuli começou a questionar se existe a possibilidade da gente substituir esse protocolo, ao invés de deixar um paciente 6 a 8 semanas imobilizado. O tratamento não cirúrgico, ele tem algumas vantagens, que é a menor morbidade, a ausência de complicações cirúrgicas, o menor custo, e ele tem a desvantagem de ter uma elevada taxa de reruptura. Nesses protocolos antigos, falava-se até 18%. O tratamento cirúrgico é um tratamento mais caro, um tratamento que está associado a complicações cirúrgicas, porém uma menor taxa de reruptura. Então, o tratamento clássico é esse, elevadas taxas de reruptura com imobilização prolongada. Entretanto, a ideia de retorno à imobilização, ao tratamento conservador, deve-se à ideia de iniciarmos uma reabilitação funcional. O que acontece? Esse paciente, ao invés de ficar 6 a 8 semanas com o tendão parado, ele começa a dar carga nesse tendão. Ele começa a mobilizar esse tornozelo. E essa mobilização do tornozelo implica numa melhor cicatrização do tendão, minimizando as taxas de reruptura. O tratamento funcional, ele tem que ser muito bem feito e muito bem discutido entre médico, fisioterapeuta e paciente. Porque se você acelerar um pouquinho ou se fizer de forma inadequada, a chance desse tendão romper é muito alta. Então, a reabilitação funcional é baseada num movimento controlado e precoce, associado ou não à sustentação de peso, protegido, o que facilita, o que melhora a cicatrização dessas fibras. Ele pode ser feito com uma bota rígida, que é o que nós fazemos no Brasil, na maioria das vezes, devido a custo, ou com uma órtese ajustável. Essa bota é a bota CAM, que permite você ir de flexão plantar até neutro e dorsiflexão se for necessário. Eu vou mostrar uma foto posteriormente para vocês. Então, os efeitos benéficos da movimentação sobre a cicatrização do tendão, em associação com uma carga mecânica, sustentação de peso, elas formam microtraumas sobre essa lesão que está cicatrizando, e um microtrauma controlado acaba propiciando a formação de um tendão mais forte. Hoje, o que já é consenso de acordo com a academia americana? É que nas 2 primeiras semanas, esse apoio tem que ser protegido e essa mobilidade deve ser iniciada logo após esse período. Beleza? Então, no protocolo de reabilitação funcional, que é o que eu sigo geralmente, o paciente fica imobilizado na primeira ou na segunda semana, e a partir desse momento, ele já começa carga e movimento desse tornozelo. O movimento controlado e uma sustentação de peso também planejada e progressiva. Essa é uma foto, né, da bota CAM que eu estava falando para vocês. Ela tem um ajuste aqui lateral que te coloca as angulações do tornozelo que você quer. Então, num primeiro momento, esse paciente está sempre em flexão plantar e semanalmente nós vamos diminuindo essa flexão até chegar no neutro. Esse aqui é o Kobe Bryant, logo que ele saiu da cirurgia, na primeira e segunda semana ele já estava andando. Existe uma tendência a sermos cada vez mais ativos, cada vez mais corajosos nesse tipo de lesão. Então, o processo de reabilitação funcional, os protocolos, eles vão variar um pouquinho de cirurgião para cirurgião, lembrando que ainda temos alguns muito conservadores, mas existem cirurgiões que liberam a carga no primeiro dia após a cirurgia. Sempre carga controlada, com pé em flexão. Bom, dando seguimento à nossa aula,
eu vou passar para vocês, o pessoal da fisioterapia principalmente, como é feito o meu protocolo funcional e como ele deve ser feito na maioria das vezes. As primeiras 2 semanas, esse paciente fica sem apoio. Eu, particularmente, coloco ele na tala de gesso, porque não dá para confiar em todos. Eu sei que alguns tiram a bota. Tem um estudo muito interessante que mostra que mais de 50% dos pacientes não faz o uso da bota durante o tempo necessário, em que ele coloca um GPS no paciente e um GPS na bota. A partir da segunda semana, esse paciente já começa a pisar, sempre com flexão plantar. Eu começo com aproximadamente 7,5 centímetros, 8 centímetros de salto e vou descendo 2 centímetros semanalmente. E a partir da segunda semana, quando ele começa a pisar com essa flexão do tornozelo associada ao uso de muletas, ele também começa a fazer o movimento de flexão plantar do tornozelo. Essa flexão plantar controlada, associada à sustentação de peso, faz com que esse tendão fique cada vez mais forte. A partir da 4ª semana, eu já libero ele para chegar até 0 graus de flexão. E a partir da 6ª semana, 8ª semana, eu libero o movimento conforme tolerância e tiro o paciente da botinha. Entre 6 semanas e 3 meses é a fase que a gente tem a fisioterapia mais intensa. Então é aí que tem que existir uma comunicação muito boa entre as duas áreas para evitar as relesões que geralmente acontecem nesse período. A partir de 3 meses, o paciente já está em condição de retorno a algum tipo de atividade física e, na maioria das vezes, os atletas, em torno de 5 a 6 meses, já estão voltando a praticar as atividades esportivas. Bom, resultados a favor do tratamento conservador. Lembrando que esse tratamento conservador, agora nós estamos falando única e exclusivamente com o uso do protocolo funcional, que foi ele que fez a revolução do tratamento, e aventando a possibilidade de voltarmos novamente ao gesso, uma vez que diminuímos as taxas de recruptura drasticamente. Então, segundo alguns autores, eu trouxe alguns trabalhos para vocês, não existe diferença estatística no risco de re-ruptura, quando comparado ao tratamento cirúrgico e o tratamento conservador funcional. Entretanto, o tratamento cirúrgico, em alguns casos, em alguns artigos, mostra uma taxa menor de re-ruptura. Esse artigo que eu tirei esses dados é da JBJS de 2012, e como eu disse para vocês, nível 1 de evidência, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Comparando o cirúrgico com o conservador com o protocolo funcional, segundo esse artigo, não existe diferença a longo prazo na DM, na força, na circunferência da panturrilha e nos scores funcionais. Lembrar, pessoal, que isso nós estamos falando de longo prazo, é depois do 6º mês a 1 ano. É bem ressaltado pelo Nilson que essa melhora nos primeiros 6 meses do paciente submetido ao tratamento cirúrgico, ela é diferente, ela é mais rápida. E existe também esse trabalho que mostra que 15% dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico apresentam mais força de flexão plantar com tratamento cirúrgico. São os atletas que geralmente optam por essa opção. Bom, quando nós falamos de complicações do tratamento conservador, elas são muito baixas e isso que acaba motivando a utilização dessa terapia. Terminando o assunto do tratamento conservador, nós partimos para a fase do tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, a princípio, como eu disse, ele foi o tratamento cirúrgico aberto, um acesso grande, tirando toda a parte do tendão lesionada e fazendo a sutura desse tendão. Existem diversas formas de se fazerem essa sutura, técnica de Krakow, técnica de Bunnell, entre outras, cada uma delas com riscos e benefícios.
A vascularização do tendão, ela é melhor, como mostrado para vocês nas imagens anteriores, entre o malelo medial e a borda medial do Aquiles. Então, nós temos uma tendência de fazer esse acessinho, ao invés dele ser longitudinal na linha média, um pouco mais medializado. E os fatores de risco relacionados às complicações, que é aqui que é o grande problema do tratamento cirúrgico aberto, é o uso do tabaco, o uso de esteroides, e pacientes do sexo feminino também estão mais sujeitas às complicações cirúrgicas. Bom, então só trazendo as imagens para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma ruptura completa do tendão de Aquiles. É interessante ver aqui do lado o tendão plantar delgado, que continua íntegro. Então, em alguns pacientes, eles acabam tendo uma certa força de flexão plantar, às custas do plantar delgado, dos outros flexores, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, ou até mesmo de algumas fibras do tendão de Aquiles, que podem dificultar o nosso diagnóstico de lesão, né? Uma vez optado pelo tratamento cirúrgico, a gente resseca todo esse tecido doente, esse tecido lesionado, e temos um gap de tecido sadio. Esse gap, ele é suturado, coto a coto, fazendo uma tensão adequada do tornozelo e uma tensão controlada, o que não é possível fazer com o tratamento conservador. Entretanto, o tratamento cirúrgico, ele está mais sensível às complicações, e o que nós temos mais medo, as infecções e as complicações de pele, como já mostrados anteriormente. Existe também a possibilidade da lesão do nervo sural, que passa logo o lateralzinho aqui, mas isso é mais comum nas técnicas percutâneas. Bom, como forma de fugirmos das complicações do tratamento cirúrgico, nós acabamos desenvolvendo outras opções para minimizar essas lesões de pele. E a primeira opção encontrada foi o reparo percutâneo. O reparo percutâneo consiste em você aproximar os dois cotos, possibilitando uma tensão maior nesse tendão, fazendo com que ele não cicatrize de forma alongada, com acessos mínimos para diminuir a dissecção cirúrgica. Então, com essa técnica, diminui-se o tamanho das incisões e diminui-se a desvitalização dos tecidos, o que minimiza as infecções superficiais e profundas. Por outro lado, quando a gente não consegue ver as estruturas diretamente, temos a possibilidade maior de lesões, principalmente nesse caso, do nervo sural, que passa logo posterolateral aos tendões fibulares, entre o Aquiles e os tendões fibulares. Os resultados eles são similares às cirurgias abertas, porém com taxas de complicações menores e índices de reruptura semelhantes. Eu acho que vocês vão de concordar que se os resultados são semelhantes, é muito melhor você ter 4 ou 8 pontinhos do que ter um acesso muito grande posterior, aumentando a chance de complicações. Bom, para a gente diminuir essa possibilidade de lesão de nervo sural e outras complicações relacionadas ao acesso, nós desenvolvemos a técnica baseada no reparo aberto limitado. Então, o que consiste esse reparo aberto? É um mini acesso que possibilita a visualização do tendão, a ressecção da área doente e a sutura desse tendão com uma tensão adequada. Existem diversas técnicas para isso, existe a técnica de Dresden, existe a técnica de Maffucci, que é a que eu utilizo, e existe essa técnica aqui, que chama-se a técnica PARS. É uma técnica mais cara, que demanda um instrumental maior, e que geralmente é utilizada nos atletas. Bom, qual que é a vantagem dessa técnica em relação à percutânea? Ela evita as lesões do nervo sural, uma vez que esses fios passam por dentro do paratendão. Quando a gente passa os fios por dentro do paratendão, nós temos certeza que o nervo sural, que ele é
que ele está fora do paratendão, que ele não vai ser lesionado. Eu, particularmente, nos atletas amadores e nos nossos pacientes normais, utilizo a técnica de Marfully, em que o resultado é tão bom quanto, porém, com taxas de complicações e retorno ao esporte muito similares, mas muito mais barato. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui é um paciente com, logo no pós-operatório imediato, marcamos os 2 cotos do tendão, aqui é onde entra o dedo, aquele gap palpável que eu falei para vocês, os achados clínicos. Marcamos os portaizinhos onde vão ser feitos os mini acessos. Expliquei para vocês que o nervo sural ele passa posterolateral, então aqui eu faço um acessinho pequeno, eu consigo ver o nervo sural, afastar o nervo sural para evitar esse tipo de lesão e fazer uma sutura visualizando diretamente o coto do tendão para garantir a tensão adequada. Paciente com 3 meses de lesão, acho que praticamente não dá para ver o acesso realizado, mas vocês conseguem ver claramente que existe uma hipotrofia da panturrilha. Esse paciente meu, ele já fez 20 sessões de fisioterapia, ele está com 3 meses, você vê que ele já aguenta ficar na ponta dos pés. E aqui eu já tenho um paciente com 6 meses, um paciente corredor também, as panturrilhas bem mais simétricas, ainda com atrofia discreta da direita, mas que ele já consegue ficar na ponta do pé com apoio monopodálico. Bom, protocolo pós-operatório é protocolo de reabilitação funcional. É o que nós discutimos e o que tem realmente tido resultados interessantes na literatura. Como nós falamos, a tala gessada por tempos prolongados, ela está cada vez mais em desuso. E nós temos a tendência de evitar esse tipo de tratamento ou minimizar a sua utilização. Segundo o trabalho apresentado pelo Costa, né, lembrando que um N de 48 pacientes é um N pequeno, a descarga precoce do peso utilizando a bota, nesse caso, ou a bota ortopédica, ou a bota CAN, que controla a flexão plantar, ela permite uma melhora mais rápida do paciente no retorno à caminhada e uma facilidade maior para descer e subir escadas. E o Shukaka, ele mostra que com 110 pacientes apresentando apoio precoce, ele não teve nenhuma taxa de reruptura, o que deixou os cirurgiões bastante tranquilos para serem mais agressivos em relação a esse protocolo. Além de não ter taxa de rupturas, ele diminuiu a limitação nas primeiras 6 semanas e apresentou resultados semelhantes em 6 meses. O retorno ao esporte, ele geralmente acontece quando o paciente consegue fazer o levantamento do calcanhar do solo com apoio monopodálico. É o que eu falei para vocês, geralmente entre 5 e 6 meses. Bom, esse é um artigo também da British Medical Journal de 2015, que questionava a necessidade da imobilização do tornozelo, a imobilização com tala gessado ou gesso fechado, pelo período de 6 a 8 semanas. E qual foi a conclusão desse artigo? Que o apoio precoce com a carga controlada é seguro, resulta em num grau melhor de satisfação dos pacientes e possibilita um retorno mais rápido à função, um retorno mais rápido à prática de atividade laborativa e à prática de atividades esportivas. Bom, esse artigo é de 2015, ele ainda está caindo na realidade de muitos cirurgiões, mas a tendência é que nós sejamos cada vez mais agressivos nessa reabilitação. Bom, voltando para vocês, a ideia de tratamento cirúrgico e o tratamento não cirúrgico. O que nós vamos decidir? Então, atleta amador, lesão no tendão de Aquiles, nós vamos operar ou não vamos operar? O tratamento clássico, que é descrito por Seth em 1993, ele mostra um retorno ao esporte de 57% dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico, contra 29% dos pacientes submetidos ao tratamento conservador.
Além disso, esses pacientes apresentam menor atrofia da panturrilha, uma maior amplitude de movimento e uma taxa de re-ruptura também maior no tratamento não cirúrgico. Isso é o clássico, tá, pessoal? Esses dados foram mudando com os protocolos funcionais, o que acabou levando a uma reabilitação mais rápida dos pacientes submetidos tanto ao tratamento cirúrgico quanto ao tratamento conservador. Hoje o protocolo é um protocolo acelerado, em que não se evidenciam diferenças nas taxas de re-ruptura, porém com amplitude de movimento maior e mais rápida, com menor atrofia da panturrilha e com maior força de flexão plantar, principalmente no curto prazo, no período de 1 a 2 anos. O tratamento cirúrgico, eu volto a bater na tecla de que ele tem maiores taxas de complicações, as complicações cirúrgicas, né, de um lado, enquanto o tratamento conservador acaba tendo as maiores taxas de re-ruptura. Entretanto, esses não são os únicos dois fatores que nós temos que levar em conta quando operar e não operar um paciente. Além desses dois fatores, nós temos que levar em conta força e nós temos que levar em conta também a realidade desse paciente, como que ele vai demorar para exercer suas funções, para retornar à sua vida laborativa e à sua vida esportiva. Lembrando que o tratamento cirúrgico ele é mais rápido nesses dois sentidos. Bom, além de decidir se vai ser tratamento cirúrgico ou se vai ser tratamento conservador, nós temos que decidir se esse tratamento cirúrgico vai ser aberto ou fechado. Aí eu já vou deixar com um tema de discussão para uma próxima aula, lembrando das vantagens e desvantagens de cada um, mas para vocês verem, é um tema muito atual, que existem milhares e milhares de artigos e literatura para serem pesquisadas e abordadas. Quando a gente fala entre cirúrgico aberto e cirúrgico minimamente invasivo, eu sou tratamento cirúrgico aberto apenas para casos em que a lesão não foi diagnosticada ou passou desapercebida por um longo período, depois de mais ou menos 3 a 4 semanas, em que eu acho que o tratamento minimamente invasivo já não consegue aproximar esses cotos de forma adequada. Elas acabam apresentando resistência similar, com taxas similares de re-ruptura. O tratamento minimamente invasivo apresenta menor taxa de complicações, principalmente de feridas, um menor tempo de cirurgia, um melhor score, uma melhora ao fazer o score da Academia Americana, principalmente no intervalo de curto prazo, e um retorno mais rápido do trabalho, além de uma maior satisfação do paciente e de uma melhor cosmese, como eu mostrei para vocês nas imagens anteriores. Esse procedimento ele é mais barato, ele pode ser feito como hospital dia, em alguns casos na Europa faz até com anestesia local. Bom, falamos das opções de tratamento, falamos de tudo sobre lesão de tendão de Aquiles. E aqui eu queria deixar duas lembranças para vocês, muito importantes quando a gente fala de atleta. O que acontece no atleta que tem esse tipo de lesão? Ela é uma lesão, a princípio, muito devastadora. É uma lesão que dificulta o retorno à prática de atividade física. Hoje, a gente sabe que apenas 70% dos atletas que tiveram lesão de Aquiles conseguem retornar à prática de atividades físicas e, além de retornar em um nível semelhante ao nível pré-lesão. Então, 30% dos atletas não conseguem retornar. Desses 70% que retornam, no primeiro ano pós-lesão, eles acabam jogando durante menos tempo, acabam atuando durante um número menor de partidas e tendo resultados estatísticos também piores. O que tem de animador? De animador é que, uma vez que o atleta consegue sobreviver ao primeiro ano, no seu segundo ano de retorno, o resultado é tão bom quanto um atleta que não teve lesão.
Fica aqui a dica e a pergunta também de como que a gente faz, ou qual é o momento certo de liberar esse paciente para retornar às atividades esportivas. Tudo ainda muito empírico, tudo muito relativo, de acordo com o clube, e principalmente baseado na conversa entre os departamentos de fisioterapia e o departamento médico. Na maioria dos casos, esses atletas voltam no período entre 6 meses e 1 ano. Porém, não existe um protocolo bem definido de como voltar. E esses são os questionamentos para os próximos artigos a serem publicados. Para acabar fechando essa aula de tendão de Aquiles, eu acho que é muita informação no intervalo de tempo pequeno. Eu acabei bombardeando vocês, principalmente para quem não está acostumado, para quem não tem essas lesões no seu dia a dia. Mas o que eu gostaria muito que vocês levassem para casa e tirassem de conclusão dessa aula? Primeiramente, que elas são lesões cada vez mais comuns, devido à prática de atividade física, tanto por pacientes do sexo masculino, quanto pacientes do sexo feminino, e também os nossos pacientes idosos. O tratamento, ele ainda é controverso. Existe possibilidade de tratamento cirúrgico, existe possibilidade de tratamento conservador, sempre discutir com o doente e ver qual que é a melhor opção. Em caso de atletas, na grande maioria das vezes, eles não podem se dar ao luxo de terem uma nova ruptura, então nós acabamos optando pelo tratamento cirúrgico, também associado a uma melhora da força precoce. Vantagens da cirurgia são exatamente essa: menor taxa de ruptura, mais força, e as técnicas minimamente invasivas são as melhores para serem utilizadas, uma vez que minimizam as lesões de pele. O tratamento conservador, ele tem menor taxa de complicações, lembrando sempre que o mais importante, tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento conservador, é observarmos o protocolo funcional, que acaba implicando em melhores resultados. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha sido uma aula interessante. Vou abrir agora um pouquinho para as perguntas, para as discussões, e eu aguardo as orientações do professor Daniel para dar seguimento. Certo? Um abraço para todos. Perfeito, doutor Matheus. Gostaria de parabenizar, primeiramente, pela palestra, pelos conteúdos que você trouxe gentilmente aqui para nós. Enquanto o pessoal aqui vai esquentando aqui para fazer as perguntas, eu gostaria de começar, né, com uma primeira pergunta a respeito de qual seria o seu raciocínio para aquelas situações limítrofes que envolvem rupturas parciais, moderadas, mais extensas, né, a ponto de terem uma condição de funcionalidade não exatamente igual aos casos de ruptura completa, mas com impacto muito significativo sobre a funcionalidade desse atleta, né? Como é que você, dentro da sua avaliação, olha para esse caso, e aí, né, pensando nas perspectivas de tratamento também, como que funciona para você a recomendação de uma melhor abordagem, pensando num atleta de alto rendimento? Daniel, eu acho que é muito interessante a gente diferenciar rupturas de tendinoses, certo? O que são realmente rupturas agudas e o que são tendinopatias, tendinoses. No meu modo de ver, é muito difícil você ter um paciente com uma lesão aguda, igual eu te expliquei, igual eu falei anteriormente, me desculpe, em que você palpe um gap no tendão de Aquiles, em que você tenha realmente um teste de Thompson positivo, e que essa lesão seja apenas parcial. E com certeza, nesses casos que você falou, nós vamos lançar mão da ressonância magnética, também para auxiliar nesse grau de degeneração. Eu acredito que nós estejamos falando mais de tendinopatias do que de rupturas parciais. Rupturas parciais, para mim, em atleta de alto rendimento,
elas são pouco prováveis, para não te falar impossíveis. Geralmente você pega um exame de ressonância magnética que fala que é uma ruptura parcial, mas se você tiver o cuidado clínico realmente de examinar esse paciente, você vê que ele tem a ruptura aguda, e isso aí não é um, não é dois, são vários casos. Para os casos de tendinopatias, os tratamentos conservadores fisioterápicos, principalmente, né, eles são enormes, é o que nós mais utilizamos. No caso do atleta, nós não temos oportunidade de tempo, né, o nosso recurso de tempo é limitado. Então, quando existe a possibilidade de lançar mão da onda de choque, eu acho uma terapia interessante para esses pacientes com tendinopatias. E acho que talvez pode surgir alguma pergunta dos meninos em relação às terapias biológicas que também estão em evidência, que estão em moda, mas lembrando que no Brasil elas ainda são apenas experimentais, elas ainda estão no campo científico, apesar de muitos fazerem em todo o país, né? Perfeito, doutor Matheus, muito obrigado aí pelo esclarecimento, né, pela resposta. A sua aula, ela traz, né, os elementos desde a anatomia até o tratamento, você conseguiu aí com bastante, é um desafio muito grande trazer esse conteúdo, né, de uma forma sucinta, mas que ao mesmo tempo dá uma boa dimensão, até de repente para quem não é tanto da área, né, mas conseguir acompanhar. Doutor Matheus, você me ouve? Tô te ouvindo, pode falar. Tô te ouvindo, pessoal. É que falhou aqui a minha conexão, eu fiquei na dúvida que falhou minha conexão aqui, eu fiquei em dúvida se pelo menos o áudio estava chegando. Eu vou fazer uma perguntinha um pouco diferente agora, mas já deixo aqui o pessoal muito à vontade, né, para aproveitar a presença aqui do nosso convidado e também tirarem as suas dúvidas e fazerem alguns esclarecimentos aí que vocês gostariam de ter nesse momento. Eu vou sair um pouquinho da reabilitação pós-operatória, né? Você trouxe aí a importância da reabilitação funcional, a questão do uso do movimento precoce, porém controlado, né? A questão da sustentação de peso, com os devidos cuidados, né? Você trouxe a importância dessa comunicação muito íntima entre o profissional médico e o profissional fisioterapeuta, né? Isso é fundamental para o êxito da reabilitação, sem dúvida nenhuma. Eu queria ouvir um pouco de você a respeito do que você pensa sobre algum trabalho prévio à cirurgia, algum trabalho de reabilitação pré-operatória, se você tem indicado, se você vê benefícios, né, de que forma isso, de alguma forma, potencializa mais adiante alguma etapa, ou não é uma rotina comum, né, nos serviços onde você tem trabalhado. Qual que é a sua visão em relação a esse aspecto? Professor, eu acho que isso é válido para lesões em que o seu tempo entre a lesão e o tratamento cirúrgico é maior. O paciente que ele tem uma lesão do tendão de Aquiles, ela acontece hoje, se ele for um atleta profissional, amanhã ele está na mesa cirúrgica sendo operado. E para os atletas amadores também, né? Acho que cada dia mais acesso à informação, cada dia mais acesso a artigos e opiniões dos outros colegas também, então eu não vejo grandes vantagens em fazer um fortalecimento precoce. Eu utilizo isso muito para lesões de ligamento cruzado, sabe, em que o convênio, né, falando em termo, não falando de atleta, fugindo do paciente, trazendo mais para o paciente normal, né, para pessoas como nós, digamos assim, esse tratamento de fortalecimento e de tônus muscular, eu acho super importante. Ok, muito bem, doutor Matheus. Nós temos uma pergunta do Ângelo. Ele parabeniza pela palestra, excelente conteúdo. No caso do Kevin Durant, ele passou semanas afastado devido a queixa de dor no tendão, até a ruptura no 5 do último ano. E aí a pergunta dele: a dor pode ser levada como um sintoma importante pré-ruptura
em alguns casos, né? Se ela é um fator aí de alerta, acho que é nesse sentido que ele pergunta. Excelente pergunta, Ângelo, acho que muito pertinente. O que o paciente, geralmente, de lesão de tendão de Aquiles, o que ele te queixa, né? Apenas 10% desses pacientes se apresentam no consultório relatando algum tipo de lesão prévia. Então, os outros 90% são os atletas de final de semana que estão jogando e, de repente, o tendão rompe porque tem um estresse mecânico muito alto. No caso do Kevin Durant, quando a gente fala de atleta, né, esses exames, eles não são passados, eles não são apresentados para a gente. Mas é um atleta que tem 2 metros e alguma coisa de altura, que pesa mais de 100 quilos, então consigo imaginar o estresse mecânico que aquele tendão está sendo submetido. E com certeza é um sinal de alerta, um sinal para a gente pensar com mais carinho, com mais cuidado e ver o que pode ser feito para evitar uma lesão tão devastadora. Lembrando que o Kevin Durant já está com 31, 32 anos de idade. Então, a recuperação dele, com certeza, é um pouquinho mais cautelosa. Ok, muito bem, agradeço aí a resposta à pergunta do Ângelo. Fiquem à vontade, né, aos ouvintes para realizarem outras perguntas. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui o nosso convidado, vou fazer mais uma outra pergunta, né, até para que fique também melhor contextualizado para os nossos ligantes e para quem acompanhar esse conteúdo posteriormente. Você comentou a respeito de um retorno seguro, né, à prática esportiva, no mesmo nível, né, prévio à cirurgia, à lesão, desculpa, em um prazo de 6 a 12 meses, pensando principalmente num contexto do alto rendimento, né, eu imagino. Para um atleta recreacional, né, você também espera um prazo próximo a esse, ou algo um pouco além? Professor, eu tenho ficado muito satisfeito com meus reparos percutâneos, era o que eu estava discutindo, que nós estávamos discutindo. A minha tendência é fazer o tratamento minimamente invasivo, e eu tive até hoje, um caso de ruptura. Era um paciente caminhoneiro que foi trocar um pneu de caminhão com 3 meses de lesão. Então, ele faz exatamente o mecanismo de ruptura do tendão novamente, em cima de uma fibra que não tá preparada. E esse ano eu tive a experiência também de ter no Coimbra um atleta que estava vindo de uma ruptura de tendão de Aquiles, com 6 meses de ruptura, ele já estava jogando futebol profissionalmente. Porém, como eu disse, não é a mesma coisa, né? Esse período de reabilitação, esse período para o atleta ter condição de jogar uma Série A, jogar um campeonato em alto nível, ele é um pouco maior, ele consegue jogar, mas é uma reabilitação gradual, e em menos de um ano é pouquíssimo provável que ele consiga desempenhar as atividades da forma pré-lesão, né? No mesmo nível pré-lesão. Muito bem, doutor Matheus, eu agradeço mais uma vez. Lembro aqui aos ligantes, né, que se desejarem, né, fazer algum esclarecimento, aí fiquem à vontade para perguntar, né, que é o doutor Matheus, para que ele possa fazer os esclarecimentos a vocês. Um outro ponto que eu acredito que talvez mereça aí uma certa investigação, como você comentou, o uso frequente de corticoides, né, é algo que é associado, é identificado como um fator de risco, né, para as lesões. E um fator de risco considerável, né, pelos efeitos sobre o tecido conectivo e, consequentemente, sobre uma parte estrutural importante do tendão. Né. Algum tipo de medicação, né, além dos corticoides, talvez alguma coisa relacionada a hormônios sexuais, né, contraceptivos orais, e aí pensando na população feminina que vem assumindo, né,
vem assumindo um destaque aí cada vez maior na incidência de lesões, né? Alguma coisa que você possa comentar nesse sentido para nós, em relação a alguns benefícios ou cuidados em relação à questão de contraceptivos orais? Alguma pesquisa nesse sentido? Professor, eu não cheguei a ler nada sobre contraceptivos orais e lesões tendinosas. Eu nunca vi nenhum trabalho robusto em relação a isso, né? Quando fala de medicações, o que eu acho mais interessante, que eu ressalto, é o uso das quinolonas. Então, elas realmente estão associadas a uma taxa maior de ruptura de tendão de Aquiles. Então, o pessoal que estiver aí tratando de infecção de urina, que é o mais comum a gente usar as quinolonas, tem que ficar um pouquinho atento para minimizar a prática de atividade física intensa nesse período. Acho que é uma coisa a ser considerada. Perfeito, doutor Matheus. Eu agradeço muito aí a todos os esclarecimentos que você fez às nossas perguntas, né? Eu não tive nenhum registro aqui de uma pergunta adicional, mas eu tenho certeza que os assuntos que você trouxe, apesar tem uma pergunta aqui, acabou de chegar do Ângelo aqui, depois eu complemento então com a minha fala, tá? Ele disse que em relação à parte do processo de recuperação do tendão, o consumo de alguma substância retarda esse processo? Não, Ângelo, não tem nada na literatura que fala. Existe muito dessas coisas caseiras, né, que a gente fala. Tem gente que fala que toma enxofre para cicatrização óssea, cálcio. Isso ainda não tem nenhuma comprovação científica, principalmente para os reparos de tendão de Aquiles. O que eu levantei, uma questão interessante, e que eu falei anteriormente, são realmente as terapias biológicas. Elas estão em evidência, elas são realidade, com certeza vocês já viram, mas elas têm sido usadas até de forma indiscriminada. A questão do plasma rico em plaquetas, as células troncos. Até as últimas revisões que eu vi, de 2018, o que tinha de mais concreto para a lesão de tendão de Aquiles era a célula tronco. As questões do PRP ainda estavam um pouco questionáveis, digamos assim. Mas todos esses atletas, não tenho dúvida nenhuma, que utilizam essa substância. Perfeito, doutor Matheus, agradeço aí mais uma vez a resposta ao Ângelo, e agradeço ao Ângelo também pela pergunta. Acredito que você trouxe um assunto que é bastante presente, né, na prática do médico do esporte e do fisioterapeuta do esporte, né, mas não somente desses profissionais, e conseguiu trazer num tempo curto, né, de uma forma bastante concisa, mas os aspectos mais relevantes, né, sobre esse assunto. Com certeza, né, na sua palestra, alguns pontos, eles até derivam para discussões à parte, como você comentou, que aí, num outro momento, nós teremos o maior prazer em tê-lo conosco novamente. Já deixo desde já o convite aqui em aberto, para que, num momento que esteja disponível na sua agenda, você possa revisitar aqui a LASE e trazer novos conteúdos, né, talvez aprofundar em alguns pontos que você gostaria, mas que, em função do tempo, infelizmente não foi possível. E finalizar agradecendo mais uma vez a sua participação aqui conosco, né, e a atenção, o carinho que você teve aqui com a nossa liga. Daniel, eu que agradeço o convite de vocês, eu agradeço a presença de todos os ligantes aí, deixei meu e-mail no último slide, acho que vocês estão conseguindo visualizar. Caso tenha alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que queiram acrescentar à aula, estou aberto para receber os e-mails de vocês. E deixo também aberta a estrutura do nosso clube, caso alguém tenha interesse em visitar qualquer dia. Eu sei que nós estamos um pouquinho longe, vocês estão na grande maioria em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas estando por aqui vai ser um prazer recebê-los. Com certeza, nós agradecemos o convite, né, fica aí aberto ao interesse dos ligantes, e
a estreitar esse contato com o Dr. Matheus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua presença em nome da LASE, desejar uma boa noite a todos, lembrando que quinzenalmente, né, estamos realizando esses webinários, então, no dia 30 de setembro, né, teremos aí o nosso próximo webinar, com um tema ainda a definir, mas assim que possível ele será comunicado para todos. Tá? Gostaria de me despedir mais uma vez de todos, ao Dr. Matheus, nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente semana e na maior proteção possível. Tá? Fica registrado aqui no chat os agradecimentos também dos ligantes, ao Dr. Matheus. Uma boa noite a todos e até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Igualmente.